Alô? Nossa, aqui o microfone bateu. Agora de novo, não sei se tá pegando. Boa noite, esse é o vídeo 56 da minha saga de fazer um vídeo por dia, por um ano. Então vão ter 365 vídeos. De falar sobre uma filosofia, de um tema, de um conceito, de tentar me expressar em alguns temas complexos, que eu julgo complexos. E lembrando que a minha mera, humilde e insignificante opinião, que está sempre mudando, tentando compreender um pouco mais profundo a realidade e tentar sempre enxergar de uma forma um pouco mais ampliada. E nesses últimos dias eu tive um sentimento muito forte, com relação à renúncia do conhecimento e da sabedoria. E eu não sabia nem qual tema vai ser o nome desse vídeo. Depois eu coloco um tema. Eu queria falar um pouco de universidade, eu queria falar de escola, eu queria falar tanto. Eu queria falar também sobre um certo pecado, porque parece que desejar não ter conhecimento e sabedoria de algo seria até mesmo uma forma de desrespeito, não só com todas as possibilidades, privilégios e as formas de acesso à informação que eu tive, e abdicar disso talvez teria muitos valores e princípios negativos, né, que não compactuariam com a minha identidade. E não que eu tenha abandonado ou desejado, passou por um momento na minha cabeça esse fim de semana, mas com relação a, acho que para entender isso eu teria que explicar um pouco como eu enxergo informação, né? É distinguir entre informação, conhecimento e sabedoria. Aparentemente, informação é tudo aquilo que a gente tem de absorção de qualquer tipo de tema, assunto. É uma coisa mais direta, né? Algo que vem de forma instantânea. Como, sei lá, poderia falar a folha é verde, um exemplo. Ou o céu é azul. E já conhecimento talvez seria uma expressão de uma análise crítica um pouco mais aprofundada com base naquela informação que você tem, né? Então, o conhecimento seria algo, sei lá, a folha é verde porque ela tem clorofila, né? E por ela ter clorofila, isso auxilia no processo também de fotossíntese. O céu é azul por causa da camada de ozônio, por causa dos gases e tudo mais, a incidência dos raios solares, que ao ver de dentro para fora, de fora para dentro, fica azul. Talvez seja uma explicação horrível, muito simplificada, e alguém que entende um pouco melhor aí, sabe um pouco com relação a esse sistema, explicar e expressar de forma melhor. E a sabedoria, né, no caso, ela está mais associado, talvez, na forma de discernimento e como você vai utilizar das informações e conhecimentos para exercer algo, né, nesse plano, né? Tipo, como que eu poderia explicar isso? Ao passo que você tem, seria mais como um ensinamento, ou poderia se dizer então que todos aqueles que são professoras, eles são sábios, ou eles têm a sabedoria para transmitir conhecimento e informação. Por isso que eu acho que talvez falam que quando você ensina alguém, quando você quer estudar algo, ensina alguém ensinando a matéria ou o tema, você absorve mais rápido e você realmente aprendeu aquilo, porque para você transmitir conhecimento, transmitir informação, você já teria que ter tido o discernimento abstraído e ter realmente aquela absorção, né, interna. É como se, resumidamente, falasse, a informação é o fogo queima, né? Ou como eu falei lá, o conhecimento é o fogo queima devido à combustão. E a sabedoria evita o fogo para não me queimar, ou tem que ficar sempre prudente porque fogo é perigoso, né? E talvez chegar na sabedoria ou até mesmo no conhecimento, existe muito sofrimento, muita dor e angústia, e exige muito determinação e dedicação, né? Até mesmo no âmbito, por exemplo, quando eu fui escolher, fui escolher a universidade, qual curso eu iria fazer. Isso seria uma longa história, talvez 10 minutos seria muito pouco para explicar.
Será que talvez eu coloque o nome de universidade aqui? Não sei. Mas as pessoas vivem experienciando várias informações, obtendo conhecimento, utilizando esses conhecimentos para converter em sabedoria. E talvez a conversão da sabedoria existe um certo tempo de dedicação para ver qual que é a interpretação e o discernimento daqueles conhecimentos, né? Então, o ideal seria a gente adquirir todos os conhecimentos ao longo da vida e convertê-los todos em sabedoria, né? Aí talvez esse seria um verdadeiro sábio, mas isso seria algo muito difícil fazer e talvez é aqueles que atingiram a iluminação, né? Mas no meu caso, a faculdade, quando eu escolhi fazer, você geralmente pensa o que eu queria me dedicar para o resto de toda a vida, né? Então, você está ali recebendo várias informações e aí com essas informações te geram um certo conhecimento e com esse conhecimento você começa a interpretar como você vai atuar naquela área, naquele trabalho ou até mesmo o que você quer trazer daqueles conhecimentos, informações para a sabedoria de divulgação desses fatos que você aprende, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Aprendi em eletrotécnica que o elétron, na hora que está transmitindo energia elétrica, há perda nos postes, né? Por exemplo, quando a eletricidade percorre pelo fio de cobre, existe um percentual de perda ao longo do processo. Mas por que existe perda, né? E, por exemplo, quando ocorre a transmissão da, da internet em fibra ótica, não há perda de dados, né? Sempre chega a internet. Às vezes dá uma oscilaçãozinha ou outra. E aí vem certos questionamentos que talvez para converter em sabedoria esses conhecimentos, essa informação, haveria necessidade de dedicação ao longo de uma vida na área de pesquisa, né, e desenvolvimento, vamos supor. Então se existisse no caso uma fibra magnética que se interpretasse e se utilizasse da mesma ideia da fibra ótica, de como ocorre a transmissão de dados da internet, poderia ocorrer a transmissão da energia elétrica que não ocorresse perda nenhuma através de um fio chamado de fibra magnética, e esse fio seria imantado com ímãs e daí o elétron não poderia ter essa fuga, não teria perda no processo na transmissão de energia. Isso seria só apenas um exemplo, né? Um outro exemplo bem curioso é quando você tem informação, seria do tipo, vi uma pesquisa que aranhas, quando bebem água com nanotubos de carbono, por exemplo, as teias de aranha delas ficam 10, 8 vezes mais forte. Então, o processo de produção de teias dela, ela utiliza um dos componentes de nanotubos de carbono para intensificar a resistência e a intensidade das suas teias. Então, será que, pela mesma estrutura que tem os nanotubos de carbono que compõem a estrutura das suas teias, poderia se aplicar isso a outro animal? No sentido de a troca de pele das cobras, que tem o mesmo formato hexagonal que são os grafenos, daria para produzir grafeno em máxima através da troca de pele das cobras da anaconda, por exemplo? Não sei. Teria que. São perguntas que são fora da caixinha, que talvez tenham ao absurdo, que exigiria muito tempo e dedicação para que pudesse comprovar isso ou não, né? E o que vem me dando angústia nos últimos dias é que cada dia que passa, muito dos conhecimentos e das informações que eu obtive com relação ao mercado financeiro, e foi uma das escolhas minhas por querer seguir o mercado financeiro, e talvez será uma dedicação da minha vida de 15 anos para que daqui 15 anos eu descubra se era verdade ou não uma ideia ou hipótese que eu tinha, né? Então é uma jornada bem interessante. Você aí que esteja ouvindo, você preferia ter um futuro que você busca algo que é certo ou um futuro que você busca de realização que é incerto? Porque vamos supor que eu quero confirmar por mim mesmo, pelos meus olhos, de que em 15 anos, se eu estou colocando uma expectativa de 15 anos, pode ser que dure menos tempo ou mais, e
quando eu obter todas as informações e o conhecimento, e talvez, não sei se é possível converter isso em sabedoria, mas chegar lá e descobrir que realmente não era nada do que eu pensei, né? Ou a pessoa que estuda mestrado, doutorado e entende tudo isso, vamos supor que ela quer fazer essa fibra magnética para produzir, quer dizer, transmitir energia elétrica com a mínimo de perda possível. Ela fica 10 anos estudando isso, um pesquisador, depois de 10, 15 anos, ainda assim descobre que talvez não era viável, realmente não existia, ou no caso, em testes ou experimentos com cobras, anaconda, não teria como realmente produzir grafeno. Então é um exemplo, uma analogia que eu queria utilizar do exemplo, que eu em si entendo e compreendo a necessidade de ter um certo salário para sobreviver, mas está completamente desapegado da necessidade de cargo, necessidade de status, necessidade de promoção, necessidade de tudo isso. É claro que isso vai vir de forma consequente, mas simplesmente está focado em querer saber ou confirmar uma verdade ou não, e estar obcecado para realmente entender e compreender essa realidade no âmbito do sistema financeiro, né? Então seria uma dedicação de 15 ou 20 anos. Já sei os passos, os caminhos que são necessários para chegar lá. E isso é mera perspectiva, pode ser que seja uma bagunça, porque a gente nunca pensa realmente como que vai fazer, se realmente esse como vai ser dessa forma. Mas é uma dedicação de praticamente uma vida que no final dela talvez não era o que eu esperava. E seria uma frustração, não de 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas uma frustração de 15, 20 anos. É interessante isso. Ou não, né? Ou autorrealização e confirmação. Aparentemente, todas as hipóteses estão confirmando aos poucos, lentamente. E isso é interessante, né? Foi o que me chamou a atenção para dedicar toda a vida utilizando dos meus conhecimentos e informação para talvez no futuro converter em sabedoria. Bom, não sei se eu consegui explicar um pouco da diferença de informação, de conhecimento e de sabedoria. Eu utilizei isso como exemplo na aplicação da universidade. Acho que acredito que também escolas e universidades são construídas dessa forma para a gente absorver o máximo de... depois acho que eu faço um outro vídeo com relação à escola, à universidade. Mas é isso. Obrigado quem ouviu até aqui. Vídeo 56, eu vou fazer o vídeo 57. Ou agora eu não tenho mais essa angústia, esse anseio de não desejar ou renunciar ter conhecimento e, de certa forma, alguns pontos de sabedoria, porque isso me gera a ideia não, isso me gera, eu tenho certeza que tem que ter certa responsabilidade ética, de acordo com meus princípios e valores que já foram citados nos outros vídeos e tudo mais, e talvez eu renunciar essa sabedoria ou esse conhecimento seria uma forma de evitar essa responsabilidade e fazer o que é que tem que ser feito, né, no caso. Bom, para o bem, né? Espero que não tenha ficado confuso. Para mim ficou um pouco confuso assim, não consegui talvez falar que foram muitos assuntos, tudo junto, misturado, talvez ficou uma bagunça. Mas essa é a ideia, é tentar cada vez mais tentar explicar a forma como eu enxergo a realidade, para ver se alguém aí enxerga da mesma forma ou de uma forma diferente e queira também contribuir, explicar como também você enxerga ou interpreta, para que a gente possa construir uma forma de soma entre as duas perspectivas e a realidade. Enfim, obrigado quem ouviu até aqui e até mais.